Boa noite! Estamos ao vivo, sábado às 20 horas. Muito obrigado pela sua presença, vocês fiéis ao canal. Estamos ao vivo aqui agora para você que está nos assistindo. E hoje nós vamos trazer o professor... É a água do professor. Hoje nós vamos trazer o professor Jefferson, vai falar sobre a cidade de Acacor. Vou chamar o professor aqui enquanto tem essa criaturinha aqui, ó. Professor, boa noite! Boa noite para todos. Mas eu diria o seguinte, que a live, mesmo que fale de Acacor, ela fala de várias coisas. Não faz assim que é feio. Tá? Eu vou dizer para vocês, por exemplo, tá? O que teria em comum, tá? Uma cerimônia indígena que se conhece, que existe desde antes de 1500, tá? Que foi documentada em 1962. E vocês vão entender já a significância do que eu estou dizendo, tá? Com a razão de por que o nosso país se chama Brasil. Todo mundo fala a história do pau-brasil, não? Não, é mais complexo que isso. E a gente vai estar falando sobre isso. A gente vai estar falando sobre o segredo das indígenas guerreiras amazonas. Existiram ou não existiram? Essa é uma coisa, tá? Aonde entra Steven Spielberg e um filme de centos de milhões de dólares tem que ver com o Brasil, com o Amazonas e a cidade perdida de Acacó. Quer dizer, estão com muita coisa para conversar. Ademais, a gente vai estar comentando não somente sobre Acacó, vamos estar comentando sobre Acacó, Acarrim, Ofir, Zandara e Haititi, que são as cidades essas. E vocês estão me perguntando agora de por que eu não menciono Ratanabá. Eu vou explicar para vocês uma razão que eu não menciono Ratanabá, tá? Primeiro, por o seguinte. A informação que eu estou dando para vocês, tá? Ela tem uma procedência. A procedência da informação que eu estou dando para vocês, tá? Vem do arqueólogo Roldão Pires Brandão, presidente da Associação Brasileira de Arqueologia e Pesquisa, tá? E das notas pessoais do fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Amazonas, o coronel Bernardo de Azevedo Silva Ramos. Como nenhum dos dois menciona Ratanabá, eu não me sinto... Eu não tenho nenhuma... Fora do que aquele instituto está dizendo, eu não estou aqui para, como se diz, eu não estou negando a existência do Ratanabá, não é isso, não me tomem mal. Apenas que eu não posso fazer uma afirmação de algo que eu não sei ou não conheço. Porque eu estou buscando informações sobre Ratanabá e não encontrei nenhuma. Encontrei sobre Acacor, Acarrim, sobre Ofir, sobre Zandara, sobre Acanis, sobre Haititi. Tudo isso são informações que eu tenho. Então, quando eu venho aqui com vocês, eu tenho uma responsabilidade. Eu não posso dizer o que está na minha cabeça. Eu tenho que dizer aquilo que eu posso comprovar. Então, tudo que eu estou dizendo para vocês, em documentos, relatórios, notas pessoais, arquivos. E algumas das coisas foram difíceis. A gente vai falar, por exemplo, índios brancos. Certo, não é Índia, são indígenas brancos, né? Índia é um termo pejorativo. Índio é o habitante da Índia. Não, esse é um indígena branco, tá? Existe uma tribo de indígenas brancos, tá? Mas existe um especificamente que se apresentou como um indígena brasileiro e, em verdade, descobriu que ele era um alemão envolvido com assassinatos e com uma série de coisas. Por que isso é relevante? Porque essa mesma pessoa estava envolvida com nada mais nada menos que Jacques Cousteau, com Erich von Däniken. Então, imagine, não é pouca coisa, é bastante.
Então, E professor, aham. deixa aquele seu likezinho pro pessoal aí. Ah, sim, ó. Aqui já estou aqui com a minha, tá? Com a minha xicrinha aqui, ó. Deixa o likezinho. Ó, deixa o Vamos deixar likezinho. o like, pessoal, que eu tô com uma meta no canal. Deixa eu pôr aqui também. Eu tô com uma meta no canal de fazer os vídeos chegarem a 250 likes. Eu quero muito que esse vídeo chegue a 250 likes. Então, para você que está aqui e que está assistindo gravado, ajude a gente a fazer com que esse vídeo chegue a 250 likes. É um termômetro que eu estou medindo e que vai fazer muito bem para o canal. E esse seu like é uma ação muito pequena que tem um enorme tamanho aqui para o canal. Ajuda muito, tá? Ajuda muito. Então eu conto com o seu like aqui no canal. E se você conhece alguém que é simpatizante a esse tipo de assunto, compartilhe essa live para essa pessoa que ela também vai gostar e ela com certeza vai deixar o like aqui para a gente atingir essa meta no canal, beleza? Nesse vídeo. Então, conto com a ajuda de vocês de espalhar esse link dessa live hoje com o professor e deixar o seu like aí, tá bom? Pode ir, professor. Muito bem. Eu vou começar com uma coisa, tá? Antes que eu entre em qualquer detalhe maior sobre o Amazonas, eu queria falar um pouco sobre o nosso país, Brasil. Por que Brasil se chama Brasil? Todo mundo diz, por causa da árvore, do pau-brasil. Foi daí que veio o nome Brasil, né? Se fosse assim tão simples, mas é muito mais complexo. Existe todo um ocultismo por trás do nome Brasil. E as pessoas não conhecem ou não difundem esse segredo. Eu agora vou compartilhar com vocês em primeira mão, tá? Brasil, o nome Brasil, ele tem uma estranha fonética secreta, tá? A gente escreve em português Brasil, B-R-A-S-L, Brasil, tá? Mas o nome original, antes de ser terra de Santa Cruz, terra de Veracruz, como tinham dito, tá? Ele tinha um nome muito mais antigo. O nome dele é BRZL, Brasil, Brasil, tá? BRZL. Agora, por que a significância disso? O que isso importa? Da onde veio o Brasil? O que quer dizer isso? Brasil é uma palavra do idioma hebraico e do idioma arameu, que tinham pleno conhecimento da existência dessa terra, mais além do oceano conhecido. Estamos falando séculos e séculos e séculos antes de Cristóvão Colombo. Quer dizer que antes de Colombo pensasse em vir para as Américas, o conhecimento sobre Brasil já era conhecido. E o que quer dizer a palavra Brasil em hebraico e aramaico? Quer dizer ferro. Ferro, metal, minério, ferro. Agora, vocês sabiam que o Brasil que possui as maiores reservas de ferro do mundo estão aqui no Brasil, aqui mesmo. Então, vocês pensam que é coincidência que Brasil se chame Brasil, sabendo que a palavra Brasil em arameu e aramaico e hebraico quer dizer ferro, e aqui seja a maior jazida de ferro do mundo. E você sabe que o ferro é fundamental para quê? Para a criação do aço. E o aço é fundamental para quê? É um aloide que, quando é completo, é a base das estruturas de tudo que existe. Então, vejam, esse é um segredo do Brasil que não se comenta. Agora eu vou falar para vocês, antes de mais nada, tá? De um nome que pouca gente conhece. Chama-se Beppo Corote. Beppo Corote é conhecido como o Guerreiro do Espaço.
E você diz, bom, e o que tem que ver isso com a história? De onde veio isso? O que isso tem que ver com o que a gente está falando? Os Bertolotti, o Guerreiro do Espaço, é parte de uma cerimônia dos indígenas do Amazonas, onde eles se vestem com uma roupa feita de palha, que simplesmente se parece exatamente com um macacão de astronauta. E tem até o seu capacete. Coincidência? Isso foi registrado a primeira vez pelo indigenista Cícero Cavalcante em 1962. Vocês buscam em Google, vocês vão encontrar as imagens do que eu estou falando agora. Então vejo que o Brasil já está metido com o espaço e com alienígenas já faz bastante tempo. Já que estamos falando desses mistérios do Brasil, quem já ouviu falar da lenda das Amazonas? Não é BRCI, é BRZL, Brasil. BRZL, não BRCI. BRCZ de zebra, L, tá? Então, a lenda das Amazonas é o seguinte, que essas guerreiras, tá, elas viviam em algum lugar do Amazonas, e hoje eu vou contar para vocês aonde elas viviam e o verdadeiro nome delas. Eles vão dizer, espera um momentinho, então as Amazonas existiram? Pois, fiquem sabendo que sim, elas existiram. Mas o nome delas não eram Amazonas, elas tinham um outro nome. Chamava-se as Icamiabas. Icamiabas. Icamiabas, do tupi, quer dizer mulheres sem marido. Essas são as famosas guerreiras do Amazonas. E aonde que a gente vai encontrar essas Amazonas? Supostamente, tá? No Lago Yaci, conhecido como Espelho da Lua. Elas viviam nas montanhas que cercavam esse lago, em subterrâneos. As Amazonas viviam embaixo da terra. Elas saíam na chamada cerimônia da lua cheia, onde elas iam coletar o chamado Moaraquitã. Tá? Moaraquitã é uma pedra especial que, quando está embaixo d'água, ela podia ser moldada como se fosse barro. Mas que, quando se tirava da água, ela endurecia e ficava mais dura que o diamante. Hoje em dia, existem historiadores e arqueólogos que dizem que não, que a Unicratã original era feito da amazonita, que é uma pedra local. Mesmo assim, a amazonita é muito difícil de cunhar-se, de fazer uma forma, um desenho, uma escultura, porque é uma pedra muito dura. E se elas não tivessem acesso a isso, então como que elas iam, se não tinham acesso a metais e materiais, isso como é que elas iam moldar? Porque os moaraquitãs eram conhecidos por serem em formato de sapos, de rãs e de tartarugas. E elas usavam como amuletos. E esse moquirantã era dado, então, ao nativo que elas escolhiam para acasalar com ele. Quando acasalavam com ele, quando ela ficava grávida, na gravidez, se nascesse um menino, eles davam o menino para o pai criá-lo lá de onde ele veio. E se era uma menina, ia ficar com elas. Assim se mantinham, tá? As Icamiabas. Assim elas existiam. Bom, qual é a evidência que as Icamiabas existiram? A evidência, segundo os relatos do Frei Gaspar de Carvajal, tá? que é um frei jesuíta, tá? Que estava no Amazonas, tá? na colônia de Manaus, nesse tempo chamava. Tá? Eles disseram que supostamente
Essas Icamiabas fundaram a cidade de Inhamundá, que fica nas cercanias do rio Inhamundá, que fica exatamente a 382 quilômetros de Manaus. E essa cidade, senhores, ainda existe. Não é uma cidade, é uma vila. Claro que não tem Amazonas lá, tem pessoas normais e tudo isso, mas as lendas locais dizem que aquele lugar é onde elas viviam antes. E desde dali que é onde eles faziam as cerimônias essas, mas elas viviam embaixo da terra, nas montanhas, tá? Que circulavam o lago Iaci. Bom, agora vamos falar do seguinte, falamos de Beco Corote, falamos da raiz do Brasil, falamos das Amazonas, das Icamiabas. Agora a gente vai entrar no tema de Acacó. Tá? Da onde se conhece as lendas das 3 cidades com pirâmides, que são 3: Acacó, Acarrim e Acanes. Tudo tem que ver com os diários particulares do carioca João Américo Pereira. Ele serviu na equipe de sertanistas da FUNAI. Ele conviveu com os famosos exploradores, os irmãos Vilas Boas. Segundo ele, as lendas locais falam da existência dessas cidades. E não somente essas 3. Essas 3 são famosas pelas pirâmides. Mas cidades completas eram 5. A cidade de Acacó, perdão, 5 não, 7 cidades. Tá? A cidade de Acacó, a cidade de Acarrim, a cidade de Acanes, a cidade de Ufir, a cidade de Zandara, que o coronel Fawcett, aquele inglês, eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, estava buscando a cidade de Zandara, a cidade de Haititi e, finalmente, a cidade das Icamiabas. Então, essa é, pelo menos, o princípio do que estamos falando. Tá? Então, quando eu estou falando para vocês, tá? Da onde João Américo Pereira tirou essa história? Dos relatos dos indígenas Yaminavá e Caxinauá. Os indígenas Yaquinauá e Caxaniuá, tá? São aqueles que tinham isso guardados, passando a história de pai para filho. E assim continuava a lenda dessas cidades. A Cacó, a Carrim e a Canes, elas têm uma parte que é a parte superior, né? São cidades subterrâneas. E vão encontrar os templos, estamos falando de pirâmides que talvez cheguem até a altura de um prédio de 8 andares, que estariam conectadas com um sistema de túneis. E esses túneis, pois, se estariam por vários, metidos por vários lugares em tudo isso. Ok? Então, eu gostaria de explicar para vocês primeiro a história, tá, de como primeiro se escutou falar de Acacó. Então, tem que ver com o seguinte, tá? Antes de mais nada, Francisco Orellana, tá? Era um aventureiro espanhol que mais tarde trabalhou com Francisco Pizarro. Então, ele que estava buscando nessa época a cidade de Eldorado, que ficava supostamente no Amazonas. Não? Então, de acordo com eles, tá, Eldorado seria onde está conhecida como
no Rio Grande, o Mar Doce, o Rio da Cara. Aí, supostamente, é onde estava a entrada para Eldorado, que é uma cidade subterrânea. Em 1925, o inglês Percy Fawcett, Coronel Fawcett, ele e o filho dele, tá, estavam numa expedição em Sri Lanka, lá para os lados do Nepal, quando eles encontraram elementos num alfabeto desconhecido, mas também encontraram palavras escritas em tábuas. Essas tábuas de argila que estavam preservadas estavam escritas em arameu e hebreu. Então, sabe o que passa? É que justamente nessas placas que eles encontraram, estavam as palavras BRZL, Brasil. E ali se falava de Akakor. E ele encontrou isso no Sri Lanka. Então imagine que longe que estava tudo isso. Então o que ele fez? Retornando à Inglaterra, ele preparou uma expedição onde ele e o filho dele e um grupo de exploradores, era o ano de 1925, fizeram uma expedição na Amazonas. E a área que eles iam buscar isso, tá, é num afluente do Rio Negro, chamado Rio Padauari. E aí, essa expedição estava numa área que não tinha cartografia e era considerada como inexplorada. O coronel Fawcett e todo o seu grupo desapareceram da face da terra. Nunca mais ninguém escutou falar dele. Então, imagine como é que está, como estamos em tudo isso. Ok? Descobriram uma coisa interessante entre isso. Vocês sabiam que existe um filme do Steven Spielberg, filme do Indiana Jones, tá? Chamado Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Vocês sabiam o nome da cidade perdida que eles estavam buscando? Para que não ficasse tão óbvio, ele não botou Akakor, mas ele botou Akator, que é praticamente a mesma coisa, mudando o K por uma T. Mas se vocês podem ver esse filme, aí ele está descrevendo justamente a conexão extraterrestre entre Akakor, que ele chama de Akator, e esses viajantes estelares. E a função das caveiras de cristal, que na verdade são instrumentos que serviam de conexão mental e telepática. Então vocês veem com tanto que estamos evoluindo em tudo isso. Então, se a gente está falando de Akakor, a gente tem que falar do arqueólogo Roldão Pires Brandão, que eu já mencionei para vocês. Ele era o presidente da Associação Brasileira de Arqueologia e Pesquisa. Ok? Então, ele estava estudando a fundo a questão de Akakor e a existência de Akakor. Ok? E sabe-se que ele descobriu um suposto indígena que chamava-se Tatum Canara. Agora, o mais interessante do Tatum Canara é o seguinte: mesmo que ele parecesse com o tipo de pele que os indígenas têm, a pele escura, olipada e tudo isso, as feições dele não eram indígenas, eram feições caucásicas. E qual a surpresa dele, porque ele foi buscar esse Tatum Canara, porque esse Tatum Canara tinha informação de como chegar a Cacó. E ele, então, necessitava disso. Ok? Então,
A história é o seguinte: o que foi que ele fez? Ele foi buscar as referências desse Tatu Canara. E qual é a surpresa dele, tá? Quando ele descobriu que esse Tatu Canara, ele não era qualquer pessoa, tá? O Tatu Canara, ele estava envolvido com uma série de pessoas importantes. Então, para dizer, pessoas importantes, quem eram essas pessoas importantes de que estamos falando aqui, tá? As pessoas importantes que Tatu Canara estava envolvido, entre outras coisas, tá? Erich von Däniken, em 1972. Erich von Däniken, que escreveu Eros e Evolucionautas. Ele veio a buscar a ajuda de Tatu Canara. Logo depois, um escritor alemão chamado Karl Brugger. Karl Brugger não somente, supostamente, teria encontrado a Cacor com Tatu Canara, como ele escreveu um livro que ficou famoso, chamado As Crônicas de Acacor, que foi feito em 1976. Ele foi mandado para... se escreveu em 1976, isso. Logo depois, como mais referências não fossem possíveis, a outra pessoa que foi buscar Tatu Canara, nada menos que Jacques Cousteau, o mesmo oceanógrafo do Calypso, que estava interessado em encontrar a cidade perdida. Então, em 29 de maio de 1982, Jacques Cousteau veio ao Brasil especificamente para isso, a expedição deles. Acontece que a expedição deles nunca pôde tirar nem cerca dali, porque houve uma revolta indígena naquela região. Tatu Canara disse que ele não podia garantir a segurança de ninguém, que se eles não tivessem ponto na expedição, a vida deles corria perigo. Então, Jacques Cousteau nunca pôde chegar até onde Karl Brugger tinha chegado, que é a ideia de Cousteau era verificar o que Karl Brugger havia encontrado quando escreveu o livro As Crônicas de Acacor. Mas o que passou, então, em tudo isso é que não havia forma nenhuma, tá? Que não havia nenhuma maneira que, com a pessoa com tantas referências, não tivesse um apoio. Então, o que Rodolfo Pires Brandão fez? Pois ele foi e acatou e não os avisos de Tatu Canara. Mas também Rodolfo Pires Brandão nunca conseguiu chegar em Acacor, porque não foi possível chegar. Mas o mais importante não foi isso. Foi que 2 anos depois da vinda de Jacques Cousteau ao Brasil, aquele escritor, Karl Brugger, ele chegava ao Brasil de novo, tá? Era o ano de 1984, e dessa vez ele não somente queria ir a Arcacó, ele queria retirar uma série de instrumentos e aparelhos que ele tinha visto lá e que não foi possível tirar porque os indígenas não permitiram. Mas dessa vez ele ia de qualquer forma. E sabe o que passou com Karl Brugger? Karl Brugger foi assassinado a tiros em 84, no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, e nunca encontraram o culpado. Existe uma teoria de conspiração dizendo o que foi que passou. Então, essa teoria de conspiração, ela diz o seguinte, que, entre outras coisas, que... Estou com os óculos que estão torcidos, deixa eu tirar um pouquinho, que são muitos. Imagens raras do professor sem óculos. Bom, continuando. Só estou torcida, mas deixa assim mesmo. Quando eu ponho o microfone, ele aperta e vira, então faz de tudo. O pessoal fica então, assim, ó, para ver a live, não tem problema não. Tá bem, então não importa. Então, o que passou é o seguinte, existe uma teoria de conspiração que diz que existe aqui
uma célula nazista adormecida. Da onde sacaram vocês que tem nazista no Brasil? E a pergunta que eu faço é essa. Você sabe quem foi o Dr. Joseph Mengele? Ai, meu Deus, esses óculos não me deixam louco. Dr. José Mengele, tá, foi o chamado cirurgião da morte. Ele foi preso em Rio de Janeiro. José Mengele, um dos braços direitos de Heinrich Himmler, da SS, que fazia experiências com os judeus. Imagine isso aqui no Brasil. Supostamente existia uma quantidade enorme de outros nazistas segundo o Brasil. A segunda parte da nossa conferência vai falar sobre um plano secreto de invasão à Amazônia, onde eles queriam tomar posse da cidade de Acacó. E já vou entrar em detalhes do que foi que passou, dentro do pouco que se sabe de tudo isso. Mas deixa eu contar primeiro a história do Tatum Canara. Tatum Canara, que se apresentou como um indígena, em verdade não era Tatum Canara. Ele era um alemão chamado Hans Günther Rock. Tá? Ele nasceu em Coburgo, na Baviera alemã. Okay? Ele fugiu para o Brasil aí por meados de 68. Tá? Ele tinha uma ficha criminal, onde era conhecido já como Tatum Genari. Então imagina que o nome Tatum Canara, Tatum Genari não é tão assim. Mas o que tem que ver tudo isso? Por que o Brasil e por que o Amazonas? Porque justamente, segundo ele, já existia uma célula já em Manaus, supostamente. Eu não estou aqui fazendo uma afirmação, isso é uma teoria de conspiração. Eu não posso fazer essa afirmação para vocês, porque eu não tenho como provar. Mas estou dizendo simplesmente dentro do pouco que se conhece. Karl Brugger foi assassinado supostamente por essa célula. Ok? Tatum Canara também foi preso e acusado de assassinatos e fraudes de todos os tipos. E como ele estava associado com a CACOR, com a ideia de levar pessoas a CACOR, porque uma coisa é inegável, ele conhecia a região completamente, falava o idioma indígena perfeitamente, então sabia que havia mais coisas aí do que... Ele não era simplesmente uma pessoa que estava inventando coisas, tinha muita coisa baqueando ele. Então, isso fica com mais coisas aí escondidas sobre a Cacó. A Cacó supostamente seria uma cidade visitada por extraterrestres há mais ou menos 2000 e algo anos atrás. Isso antes de Cristo, mas não tanto. E supostamente esses seres, tá, dariam origem a uma série de deuses locais que são conhecidos no Amazonas. Deuses. Eu não sei se vocês escutaram falar de Tupã, Jaci, Guaraci, Seuci, Sumé e mais que nada Anhangá. Então, esses seriam os deuses amazônicos que estariam protegendo essas cidades secretas. Supostamente, esses deuses, que eu não estou falando que são deuses, eu estou dizendo que, de repente, seriam seres com altas tecnologias, que as coisas que faziam pareciam milagres. Então, aí, os nativos que não compreenderam o que eles estavam vendo, diziam que eles eram deuses. Então, por isso tem a lenda de Sumé, a lenda de Seuci, a lenda de Guaraci, Jaci, Tupã e Anhangá. Eu vou entrar em detalhes sobre isso mais tarde. Tá? Agora, eu quero que vocês vejam, tá, do que estamos falando em tudo isso. Tá? A importância do que estamos falando em tudo isso
é que essas cidades já não são lendárias, já existem parâmetros. Não vamos longe, tá? Eu disse para vocês que não ia falar de Ratanabá e não pretendo. Mas o fato que eles, usando a tecnologia do lidar, é inegável que eles encontraram algo naquela área. Não cabe a mim dizer, claro que são construções antigas, eu não posso garantir que tão antigas são. Isso tem que ser um arqueólogo e um cientista que faça um exame de carbono 14 e pode dizer exatamente qual é a idade daquelas ruínas. Mas eu não posso afirmar para vocês o que eu não sei. Eu tenho uma responsabilidade de vir aqui falar para vocês as coisas que eu sei, que eu posso comprovar. Aquilo que eu não posso comprovar, eu tenho que dizer para vocês, olha, eu não posso comprovar. Mas o que eu não posso é vir aqui dizer um monte de coisa para vocês e vocês estão aqui de boa vontade, eu tenho uma obrigação de falar para vocês absolutamente o que é. Aquilo que eu não tenho certeza, vou dizer, não tenho certeza, teoria de conspiração, ou uma coisa que pode ou não pode ser. Mas é importante, muito importante, que eu compartilhe essas coisas com vocês. Eu não poderia estar falando essas coisas aqui numa live aberta. Explico por quê. Porque, primeiro, as pessoas não iam gostar que eu estivesse falando sobre Roldão Pires Brandão, falando de uma série de outras pessoas, existem coronéis envolvidos e tudo isso. Então, por isso que eu tenho que estar aqui com uma live fechada e privada, eu posso falar aquilo que eu quiser, porque aqui não vai ser veiculado. Não é uma coisa que vai passar abertamente no YouTube. Então, não tem que preocupar com a censura do YouTube em nada que eu estou dizendo. Então, por isso que essa é a vantagem de fazer lives como essa, porque aqui eu posso pegar e dizer para vocês as coisas como são, e não temos que entrar em maiores detalhes, ok? Então, a CACOR, supostamente, seria o resultado, tá, dessa civilização de indígenas, tá, que seriam, como eu vou explicar, doutrinadas, ensinadas, guiadas por esses deuses, que em verdade não eram deuses, mas simplesmente seres avançados com uma tecnologia avançada. E qual a razão que eles fizeram o que fizeram? A razão que fizeram que era importante para eles que os segredos que estivessem ali se quedassem preservados. Agora eu vou contar para vocês a segunda parte dessa live. Eu quero fazer uma coisa com vocês. Eu vou estar mais ou menos falando um pouco mais sobre essa parte. Depois o Roberto vai dar uma mensagenzinha para vocês. Depois vamos abrir para perguntas, que imagino que vocês devem ter milhões de perguntas. Opa, pessoal, tudo bem? Você vai continuar então, professor? Vou continuar um pouquinho mais, tá? Aí daqui às 9, mais ou menos por às 9, tá? Temos 4 perguntas. Tá bem. Pode continuar aí. Eu confundi. Ok. Então tá. Eu quero agora falar para vocês da Alemanha nazista. Eu quero falar para vocês de uma pessoa que pouquíssima gente conhece. O nome dele é Dietrich Eckart. Dietrich Eckart, ele basicamente foi um fundador do nazismo. E não se comenta ele para nada. Supostamente, ele foi um dos líderes, tá, que estava por trás da criação do nazismo. Ele foi a primeira pessoa que usou o termo Dritten Reich. Dritten Reich quer dizer o terceiro Reich, o terceiro reino. Quer dizer que aí
veio, de onde saiu tudo isso. Tá? Outra coisa, eu quero que vocês vejam que existia uma sociedade secreta chamada Sociedade Vril, V-R-I-L. Essa sociedade Vril estava interessadíssima numa energia super avançada que usava forças telúricas, energias da própria Terra, que poderiam ser encontradas num lugar chamado Acacó, Acarrim e Acanes. Quem deu essa informação para a sociedade? Supostamente foi o chamado Magus Carl Maria Willigut. Quem era esse Carl Maria Willigut? Esse Carl Maria Willigut, entre outras coisas, ele era o consultor esotérico especial de Heinrich Himmler, que era o segundo em poder logo depois de Adolf Hitler. Himmler era o líder da SS. Ele absolutamente cria, sem dúvida nenhuma, tá, no ocultismo. Ele cria demais nisso. E quando o Magus Carl Maria Willigut disse isso para ele, imediatamente ele comunicou isso a Dietrich Eckart, que também cria demais no ocultismo, e com o apoio dos dois, eles obrigaram que se fizesse o chamado Projeto Guiana, que era o plano alemão para invadir a Amazônia e, a partir daí, tomar a cidade de Acacó. Para fazer isso, eles não podiam chegar no Brasil e invadir, porque nessa época o Brasil é um estado neutro. Nunca foi aliado dos nazistas, mas era o tempo do presidente Getúlio Vargas. Então havia, como diz, uma conformidade. Se vocês se lembram, o famoso Graf Zeppelin, tá? Pois ele veio ao Brasil várias vezes, os dirigíveis, veio desde a Alemanha para cá, com símbolo nazista e tudo. Então vejam que existem raízes em tudo isso. Isso não sou eu que estou dizendo, é história. Se vocês busquem em Google, vocês encontram fotografias e tudo do Graf Zeppelin. Foi elaborado o chamado Projeto Guiana. Então disseram que, para que não ficasse tão feio a ideia de que eles chegariam aqui, então o que eles fizeram? Eles foram justamente e criaram uma chamada Expedição Jari, que era uma expedição que ia para o Amazonas para investigar, cartografar o Alto Amazonas. Bom, vamos ver quais são as provas de cooperação Jari, que a Expedição Jari existiu. Se a Expedição Jari existiu, o Projeto Guiana também existiu. Então, vamos ver qual é a primeira prova que tem. A primeira prova é a notícia do jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. A data? 9 de agosto de 1935. Tá? Eu vou literalmente ler para vocês aqui o que estava na primeira página. Tá? A sensacional expedição Jari recebia os mais francos aplausos dos políticos brasileiros. Eu estou simplesmente narrando o que está, eu estou dizendo o que está no jornal, não estou falando mal de ninguém, não estou acusando nenhum político, nem nada disso, mas em ano de eleição. Tá? Então, digo o seguinte para vocês, se não tem que ver a minha palavra, vamos buscar em Google, tá? O nome do lugar chama-se Gazeta de Notícias do Rio, a data é 9 de agosto de 1935. Que foi que a Expedição Jari fez? Tá? A Expedição Jari tirou 2.508 fotografias, 2.700 metros de filme 35 milímetros, e em direção a Cayena, a Guiana Francesa. Então, vejam isso.
Logo depois, eles iam tomar a Guiana holandesa. E uma vez que tivessem isso, eles estavam preparados para a invasão do Amazonas. Então, é o seguinte, o líder dessa operação chamava-se Otto Schulz Kampfenhagel. Otto Schulz Kampfenhagel, tá? Tinha como plano, uma vez que eles tivessem tomado as Guianas, tanto a francesa como a holandesa, o estado do Amapá seria invadido. E a partir daí seria o ponto da invasão nazista da Amazônia. Então, a expedição que chegou no Rio e que foi recebida de braços abertos pelo governo da época, tá? Chegou com 70 homens. Esses homens trouxeram 11 toneladas de suprimento, munição para 5.000 tiros e vieram no avião de carga Junkers, que era o avião mais poderoso de longa distância. Supostamente, quando esse grupo se encontrasse na Guiana Francesa, eles lidariam uma revolta e esperariam a chegada de 2 submarinos tipo U, que teriam culminar com a invasão. Mas o que foi que passou? Passaram várias coisas. Mas, antes de mais nada, eu disse que tinha provas de que a expedição Jari funcionou, existiu de verdade. Tá? Eu disse para vocês que essa notícia de jornal está disponível para quem busca ela. Mas existe uma outra prova também. A prova se encontra no cemitério Laranjal do Jari, no Amapá. Essa prova é uma cruz de madeira de 2 metros de largura por 3 metros de altura. Essa cruz tem uma suástica nazista na cruz. E existe ali uma mensagem. Aí dizia: Joseph Greiner, que era o segundo em comando de Otto Schulz Kampfhaler, tá? Joseph Greiner faleceu aqui em 2 de 1 de 1936, de morte febril, em serviço da exploração para a Alemanha, Expedição Jari, 1935-1937. Querem mais provas que a Expedição Jari existiu? Está aí, eu dei 2 para vocês, inegáveis. Uma de um jornal e outra de um túmulo. E nesse túmulo vocês vão encontrar nada mais nada menos que a suástica nazista, ali, aqui no nosso Amapá. Agora, o que foi que passou? Por que esses soldados nunca puderam chegar onde chegaram? Aí vem os relatos do que foi que passou com essa expedição, que foi um desastre completo. Com toda a munição que tinham, com todos os suprimentos que tinham, o que foi que passou com eles? O que foi que passou com eles? Que eles foram atacados, supostamente, por 5 entidades. Uma entidade chamava-se Tupã, outra entidade chamava-se Jaci, outra entidade chamava-se Guaraci, outra entidade chamava-se Seuci e a última chamava-se Sumé. Pelo que é isso? Que entidades são essas? De acordo com os indígenas locais, Tupã é um espírito que vive embaixo da terra. É o espírito do trovão. Guaraci é o filho, tá, de Tupã, o deus do sol. Seuci, tá, a deusa das moradias e da lavoura. Jaci, a deusa da lua, guardiã da noite. E, finalmente, Sumé, o deus das leis e da sabedoria. Supostamente, esses seres
eles escrevem como entidades brilhantes que flutuavam no ar. Enquanto disparavam neles, as balas não tocavam seu corpo, mas rebatiam. E quando esses seres apontavam uma varinha, raios de luz saíam e dizimavam os soldados que atacassem a eles. Então, sabe-se que dos 70 homens, somente sobraram 8 que escaparam. Mas esses 8 dizem que se os 5 que eles viram eram aterradores, o último deles era o mais tenebroso de todos. Chama-se Anhangá. Das profundezas da terra ele veio. Então, Anhangá, chamado o que comandava as regiões infernais dos subterrâneos, terminou destroçando o campo inteiro. E daquelas 70 pessoas que tinham, sobraram 8. Chegaram lastimadas. É assim que conseguiu salvar aquele corpo daquela pessoa que estava mal ferida. Ele não morreu. Então vejam bem que todas essas coisas que eu estou contando, tudo isso tem um fundamento. As cidades perdidas estão no Amazonas. Agora, eu não vou dizer para vocês que elas têm milhões de anos, e milhões de anos não existia nem o Brasil ainda. Ainda estamos no tempo da Pangeia, o supercontinente. Ok? Então, eu estou dizendo para vocês o que eu sei e o que as lendas contam. Então, o que eu vou fazer agora, depois que falamos tudo isso, tá? O Roberto dá uma mensagem para vocês, e depois, quando ele voltar, aí eu abro para as perguntas. E aqui vou tomar também chiquinha, já sabe? Deixa o seu likezinho. Deixa o seu likezinho. Roberto, beleza, professor? Pessoal, é o seguinte, estou muito contente com vocês aí que estão ajudando o canal. Vocês não sabem a força que vocês estão dando aí de compartilhar esse vídeo, que é muito bom. Para você que está assistindo gravado também, faça a sua parte, que vai ajudar muito o canal. Você compartilhando esse vídeo, você ajuda no like. O like é o maior termômetro que o YouTube tem para indicar esse vídeo para mais e mais pessoas. Então, o esforço que nós temos que fazer agora é apenas dar um like e compartilhar esse vídeo para outras pessoas. E eu sou muito grato a vocês, porque a gente começou a live com 7 pessoas e nós estamos batendo aqui 60 pessoas, com 55 pessoas ao vivo agora aqui. É muito bom, eu sou muito grato e muito obrigado pela sua participação aqui e por ter ajudado também. Bom, o professor, todos sabem que ele sofreu sofreu uma parte da sua vida nos Estados Unidos, na área 51, onde ele ficou trancafiado lá. E ele voltou para o Brasil, depois de anos, ele não sabia nem o que era um celular, para vocês terem uma ideia. Deixaram ele com uma quantia muito baixa em dinheiro e ele teve que se virar. A partir daí, foi tudo por o que estava próximo a ele, ele conseguia se virar. E, no fim, acabei conhecendo o professor, e o professor agora criou alguns áudios, que esses áudios é a forma de trabalho dele. Como ele não consegue sair para trabalhar, ele está um pouco debilitado, está de cama, e vocês sabem que ele está com câncer, a forma com que eu consigo ajudar ele é divulgando o trabalho dele, dos áudios que ele tem. Para você que não tem as primeiras versões dos áudios dele, são 25 áudios com 2 horas e 45 minutos de duração. Eu vou pôr aqui, ó. Cadê? Ah, eu não coloquei, mas depois eu ponho. São 2 horas e 45 minutos de duração esses áudios. E para você que já adquiriu esses áudios, nós temos as versões novas dos áudios, tá?
com mais 15 áudios. Tá legal? Então, para você adquirir esses áudios, é só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição, ou então no topo do chat. Você vai ver lá o link para você comprar os áudios. Uma vez por dia eu entro no Mercado Pago, que é a plataforma, né, de recebimento dos valores, e eu vejo quem comprou e eu envio os áudios. Pode ficar tranquilo. Então, o que eu ia pedir para vocês? Quem conseguir, quem puder ajudar o professor comprando os áudios, é a forma que ele tem de contribuição conosco, de nos passar informações. Ele vem aqui, não só no meu canal, em vários outros canais, no canal Fênix, que é muito bom, no canal da Maria Ulis, Ana Maria Ulis, e vem passar para a gente aqui as informações que ele tem de conhecimento que ele adquiriu ao longo desses anos, de graça. Então, a forma de ele ter uma renda é você ajudando ele comprando esses áudios, tá? E esses áudios são áudios com os quais ele não pode falar aqui no YouTube, porque se ele falar o que ele tem para, o que ele gravou nesses áudios, é capaz do vídeo que ele falaria ser suspenso no YouTube. Então eu falei para ele, professor, eu consigo te ajudar da seguinte forma: por que o senhor não cria alguns áudios e a gente divulga esses áudios para as pessoas? Mas tem que ser áudios diferentes de conteúdos que existem no YouTube. Tem que ser áudios inéditos, onde as pessoas vão se impressionar e vão indicar e vão continuar comprando sempre os próximos. Ele ficou muito contente com essa ideia, é a forma que eu consigo ajudar ele aqui no meu canal, divulgando para vocês que estão online, né? E que estão vendo esse vídeo gravado. Então, mais uma vez, se você quiser ajudar o professor, o link está na descrição do vídeo, aqui embaixo, ou então no topo do chat desse vídeo, tá? E o canal atingiu uma meta. Eu estou muito contente também porque o canal atingiu a meta de monetização. Então, se você quer ajudar o canal, nós temos agora os Super Chats e os Super Sticks, que você pode compartilhar aqui com algum valor. Isso ajuda demais, tá? Ainda mais agora que eu estou buscando comprar alguns equipamentos novos. Conseguindo alguma renda aqui dentro do canal vai ajudar bastante eu adquirir esses equipamentos mais rápido, tá bom? Então é isso. Vou chamar o professor aqui agora. Gratidão pela sua participação e por esses minutinhos de escuta. Vou chamar o professor para continuar porque eu sei que está fantástico. Quem quer que o professor continue falando sobre Akacorv, comenta aí. Ah, outra coisa, eu estou marcando aqui as perguntas, já marquei 7 perguntas, tá? Do Descoisar as Coisas que estão coisando, Pedro Lira, do Vicente LS Barbado, do Thales Augusto e do Max. Quem tiver mais perguntas aí, manda, que eu estou gravando aqui, a hora que o professor abrir para perguntas, eu já vou expor elas. Oi, eu estou pensando o seguinte, que basicamente o que a gente ia falar assim já estava, quer dizer, o resto seria agora com a participação das pessoas, fazendo perguntas para quedar elaborado o que se falou até agora, para que não tenha dúvidas. Tá bom, professor. Só reforçando aqui, os áudios são R$ 47,90, tá bom? Você vai clicar no link, vai ser direcionado para a página de compra, aí você vai colocar os seus dados lá de Pix ou do cartão de crédito e vai efetuar a compra, só isso. E aí depois eu entro na plataforma para ver quem comprou e eu envio os áudios, tá bom? Eu vou abrir agora para as perguntas que o pessoal passou aqui, viu, professor? Uhum. Vou ajeitar aqui. São 7 perguntas. Começando aqui com o Pedro Lira. Professor, Pedro Lira. Professor, esta cidade não foi descoberta ainda? Não é que ela não tenha sido descoberta, oficialmente, supostamente, o Karl Brugger esteve ali, tanto que ele escreveu o livro esse, Crônicas de Akacorv, porque ele esteve ali, entende? Então, eu diria, ai meu Deus, tirar esses óculos que já estão me deixando louco, tá? Vou ficar sem óculos. Não, estão me deixando louco esses óculos, tá? Então, o que passa é o seguinte, supostamente Karl Brugger esteve ali e ele escreveu esse livro. Se tu busca, tá? Chama-se Crônicas de Akacorv. O nome do autor é Karl Brugger, ok?
Então, busca Crônicas de Akakor, Karl Brugger. Supostamente ali ele dá toda a informação sobre Akakor. Vocês estão tendo imagens inéditas do professor sem óculos. Dá uma risadinha aí, professor. Próxima pergunta aqui. Eu não vejo nada, que tem que ver. Eu falo para o senhor. Vicente LS Barbato. Ele pergunta: de onde vieram os indígenas? Essa até eu queria saber. Bom, supostamente, tá, existiu, isso é uma hipótese, não tem ninguém tem uma definição, mas os indígenas supostamente teriam vindo de Ásia. Foi naquele tempo que o Estreito de Bering estava conectado, a Ásia está conectada com a América, por o norte da América, no Estreito de Bering. Então, aí, supostamente, existia, era uma parte sólida, então se passaram daí, supostamente, tá? Existe uma teoria que também eles têm sido transplantados de outros lugares, até de outros planetas, mas são teorias. Eu não posso dizer uma coisa dessa, de comprovar uma coisa assim. O que eu posso dizer é o seguinte: os historiadores e arqueólogos e antropólogos apresentam a teoria da migração asiática, por isso que os indígenas têm feições que lembram um pouco as partes orientais, tá? Que seria, pelo menos, um ponto a considerar. Agora, se é a comprovação disso, não existe uma comprovação disso. E a possibilidade de que tenham sido transportados a outros planetas são muito menos ainda. Mas eu tenho que dizer todas as possibilidades do que é. Eu posso dizer isso. Quer dizer, não se sabe exatamente de onde eles vieram, mas supostamente essas são as posições. Agora, e por que, se eles eram tão avançados, eles caíram na primitividade? Porque, segundo eles, os conflitos locais entre eles mesmos provocaram um processo não de evolução, mas de involução. E por involução, eles têm tornado-se primitivos. Alguns, pelo menos. Os que dessas cidades subterrâneas tenham mantido a tecnologia, supostamente. Né? Estou dizendo dentro do que se sabe. Continuamos. Pedro Lira. Akakor seria uma das primeiras cidades no mundo, professor? Eu não posso te dizer que Akakor seja uma das primeiras cidades do mundo. Tá? Posso dizer que as cidades sumérias são consideradas as cidades civilizadas do mundo como comunidade. Tá? Agora, enquanto não se faça uma prova de carbono 14 nas construções e se verifique isso, os antropólogos e arqueólogos encontrem mais evidências, o resto são conjecturas. Porque eu não posso vir aqui te dizer que essa foi a capital do mundo, que isso aí foi a primeira civilização que apareceu. Eu digo, por que não? Tinha que começar em algum lugar, por que não aqui? Mas se dizer com certeza, eu não posso. Posso dizer teoreticamente seria bom, seria incrível se fosse assim. Mas eu não posso comprovar isso que eu estou te dizendo. O que mais que temos? Não, eu estou vendo mal aqui, porque estou vendo aqui dizendo que eu estou gato, mas eu estou um gato velho, será? Então... Obrigado, hein? O que mais que temos, Roberto? Aqui, Vicente LS Barbato. Por que os americanos praticamente eliminaram os indígenas? Eu te digo o seguinte: primeiro foi por ganância, mais que nada. Porque vocês sabem que a quantidade dos indígenas norte-americanos que foram dizimados, primeiro existiam milhões deles, depois milhares deles, e no final os que sobraram estão em reservas, como que prisioneiros da sua própria terra. Imagina que toda aquela terra era deles. E olha o que passou com eles: foi a ganância, foi a cobiça, foi a inveja. Tudo isso foram as coisas que terminaram, fazendo com que os americanos praticamente exterminassem eles.
Graças a Deus, no Brasil, existem organizações como a FUNAI que estão defendendo os indígenas dentro do possível. E corrupção existe, em todo lugar existe. Mas também tem muita gente boa fazendo um ótimo trabalho e fazendo o melhor que pode. Isso tem que ser levado em conta. Tem uma outra pergunta aqui. Descoisar as coisas que estão coisadas. Interessante isso. É o nome dele, professor. Ok. Descoisar as coisas que estão coisadas. Ele pergunta, professor, o que você sabe de 7 cidades no estado do Piauí e suas pinturas rupestres? Bom, essas cidades supostamente teriam caminhos, túneis subterrâneos que levariam para outros países e até provavelmente outros continentes. Estamos falando de túneis tão profundos que seriam capazes de atravessar o próprio oceano. Então, eu sei que isso parece improvável, mas se vocês soubessem como funciona a questão dos intraterrestres nas placas tectônicas, que fundo que vão esses túneis, e que esses túneis têm um sistema próprio de microclima, que algumas vezes esses túneis, porque eles vão dizer, tá, mas tu está falando num lugar que não tem luz nem nada. Sim, tem, porque são lugares que têm energia geotermal, então tu vai encontrar luz e calor ali das próprias energias terrestres. Então, eu diria o seguinte, o que se dizem dessas cidades que seriam pontos de entrada às conexões intraterrestres. Pelo menos é o que eu sei. Outra pergunta aqui. O Thales Augustus. Já levaram muita tecnologia de lá, professor? Eu te digo o seguinte, eu não creio que tenham levado muita tecnologia, porque não creio que eles tiveram acesso absoluto à cidade. A cidade tem suas defesas. Um vai dizer, mas se são ruínas, e eu pergunto para vocês, até que ponto as ruínas são ruínas? Ou até que ponto as ruínas são deixadas como se parecem ruínas? E a razão que elas estão como se parecem ruínas, porque elas se autoprotegem dessa forma. Se esses seres têm uma tecnologia tão avançada, eles não iam deixar as cidades deles protegidas e abertas. As pirâmides não iam estar expostas a tudo. E um vai dizer, mas eles estão sobrevoando usando os radares, esse lidar, que podem ver basta vegetação e tudo. Sim, eles podem ver. Agora, será que o que eles estão vendo é exatamente o que é? Ou estão vendo uma reprodução holográfica com campos gravimétricos que dão aparência de uma coisa sólida, onde de verdade é uma projeção holográfica? Temos que levar em conta. Estamos falando com a tecnologia que pode ser superior à nossa. Então, essa aqui é uma razão, ok? Mas eu não creio que se eles tivessem acesso a isso. Então, vários grupos, organizações, corporações, governos, todos eles estão olhando o Amazonas com outros olhos. Então, isso pode levar em consideração. O que mais, Gabriel? E para mim, porque eu não vejo nada aqui. Desculpa, professor, eu estava com o microfone desligado. O Max pergunta, professor, o senhor sabe alguma coisa sobre a Ilha Rai Brasil? Eu não tenho informação sobre isso. De verdade que não. Gostaria que tu me desse, se tu tem algum tipo de informação, eu vou pesquisar sobre o tema. Mas assim, não. Tipo, lembra que eu passei décadas fora do Brasil e em outras áreas, em outras circunstâncias. Então, a minha conexão ao Brasil é mais ou menos como recente. Mesmo que eu tenha nascido aqui e tudo isso, mas eu saí daqui, eu era um garoto praticamente, não? Então, por isso que muitas coisas locais, às vezes eu me perco. Se pudesse dar algum tipo de, pelo menos uma ideia do que eu tenho que buscar, eu vou buscar, mas me dá uma ideia, pelo menos. Essa daí eu também nunca ouvi falar. O Thales Augustus, outra pergunta. É igual a descobertas do Wingmakers?
eu diria isso, porque são duas coisas diferentes aí. Explico, em termos de tecnologias, em termos da forma como é apresentado, eu não creio que se aplique nesse caso. Tá. Patrícia Bismara da Silva. Professor, por que nas suas pesquisas o senhor não encontrou nada sobre Ratanabá? Menos mal que isso aqui não está aberto ao público, mas basicamente por uma coisa, talvez eu não tenha contatos com extraterrestre que começa com a letra B. A Hilde está falando aqui, ó. A Hilde está falando. Rai Brasil era um nome como uma ilha era chamada, Mapas Celtas. Ah, tá. Agora sim. Agora eu me lembro do que está dizendo isso, tá? Porque supostamente os celtas tiveram aqui em expedições. Também, não somente os celtas, como até mesmo os vikings, desde o tempo da Noruega e da Dinamarca, também tiveram para cá. Então, nesses lugares que estão dizendo, tá, se dizem que existem runas que foram gravadas nas pedras. Olha, me ocorreu a história. E que supostamente o culto de Thor vem daí. Thor, Odin, Asgard, tudo isso aí venha dessa parte. Agora sim, agora já me orientei. Eu fico meio perdido às vezes com tanta coisa que me perco. Olha, obrigado. Tem que ser o Wilde. O Wilde é o meu anjinho da guarda. Que me falta, ela me ajuda. Tá vendo aí, Wilde? Você é anjinho da guarda. Ah, é uma delas. Tem as quatro fantásticas. Ela sabe, é uma delas. A Patrícia Bismara pergunta: Ratanabá existe ou não? Eu não sei se Ratanabá existe, mas que algo existe ali, sem dúvida nenhuma. Porque eles mapearam aquilo solidário e alguma coisa aparece ali. Uma cidade extensivamente. Agora, o nome da cidade, as circunstâncias dela, não posso dizer, eu não tenho nenhum material fora do que vem daquele instituto. É o único lugar que tem algum material que fala sobre o tema são eles. Mas especificamente com esse nome, só vem daquele instituto. Eu não encontrei em outro lugar. Só isso que eu posso te dizer. Última pergunta. Quem tiver mais aí, manda que depois eu coloco. Pedro Lira, por que não se faz uma expedição brasileira para realmente encontrar essas cidades, professor? Essa é uma boa pergunta. Quem pode responder isso aí é o governo federal. Se dependesse de mim, eu, assim, todo arrebentadinho como eu tô, eu não sei, eu ia nem que seja arrastado. Eu me metia numa dessas sem pensar duas vezes. É uma oportunidade de uma vez na vida. Olha, que meter na selva, enfrentando anacondas e todo tipo de coisa que tem por lá, e as coisas que a gente não sabe que tem por lá. Agora, por quê? Mesmo que o Brasil não queira, tem um monte de país que quer. Países, corporações, privadas. Por isso que eu digo, se o Brasil não se antena, vai terminar perdendo. Espero que tudo termine bem. Pensamento positivo. Professor, acabaram as perguntas. Se o senhor quiser continuar ou quiser parar, já estamos aí com 1h15. Eu pergunto para vocês uma coisa. De tudo aquilo que eu falei, tá? Ficou alguma dúvida, especialmente sobre a invasão nazista? O intento de invasão nazista. Não houve nenhuma invasão nazista aqui. Houve um intento. E a história de que existe uma célula nazista aqui no Brasil é uma teoria de conspiração. Ninguém pode te dizer que existem isso. O doutor José Mengele foi preso no Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. Isso é um dado histórico, isso está comprovado. Que existe um vínculo muito grande dos alemães com o Brasil, inegavelmente. Agora, eu não posso entrar em coisas que eu não posso provar. Então, estamos no realmo da teoria de conspiração. Mas de tudo aquilo que eu falei,
Se ficou alguma dúvida, eu queria que vocês perguntassem. A visão que vocês veem, até estou meio ceguinho aqui. Enquanto eu não arrumo meus óculos, eu vou ficar assim meio perdido. Apareceu uma pergunta da Dulce aqui. A Dulce é do canal Fênix. Ai, que bom. Dulce Leal pergunta: professor, é verdade que as experiências nazistas continuaram na Antártida? Sim, existe a história, tá, da chamada Operação High Jump. Operação High Jump foi uma força combinada dos norte-americanos com os ingleses, onde uma armada com porta-aviões, com destroyers, couraçados, submarinos, foi para um lugar que chamava-se Queen's Maud Land, na Antártica, onde supostamente tinha um lugar chamado Isgloss, Palácio de Gelo, que supostamente é onde os nazistas tinham uma base secreta, onde existia as naves nazistas chamadas Raunebo, que eram parte do projeto chamado The Bell, o Sino, que supostamente eram naves que foram retro-engenhadas da caída de uma nave da Bavária no princípio dos anos 30. Então, se diz que eles continuaram ali. Agora, depois disso, vocês sabem que a Antártida está muito controlada. São poucos países que têm base lá. O Brasil tem uma base lá também. E não permite as pessoas que fazem uma base quando quiserem. Eles têm que ter uma comissão da Antártica que permita isso. E a pessoa ir simplesmente porque quer ir para a Antártida também não permite. Tudo ali é controlado. Por que controlado? Quem sabe os mistérios que tudo tem. Tá? Mas dizer que essa experiência nazista continua até hoje, eu não creio. Mas que um dia estavam ali, sem dúvida nenhuma. Ali onde estava esse chamado Castelo de Gelo. A Doris, professor, me notificou aqui que tem mais uma pergunta da Ivanira e começou a aparecer outras. Ok, Eu vamos lá. vou colocar da Ivanira aqui, ó. Obrigado, viu, Doris? A Ivanira Menezes pergunta: a eubiose, que é uma espécie de religião, fala sobre esses seres que saíram de dentro da terra para proteger os brasileiros. Será que é verdade? Pois isso tem a dizer com aquelas lendas que eu falei desses 6 supostos deuses que foram lutar com os nazistas. Eles escrevem ele como deuses, mas em verdade eram seres que tinham como um campo de energia ao redor deles, estavam flutuando e eram capazes de disparar raios com um aparato que eles estavam levando. Então, eu penso que muitas vezes, tá, que essas religiões são criadas naquilo como uma forma de interpretar aquilo que eles não compreendem. Então, por isso que eu digo que existem na região do Amazonas esses seres que estariam protegendo as cidades perdidas essas. Pedro Lira pergunta: é na Antártica que é na Antártida que bem, oh, desculpa, é na Antártida que tem entrada para os povos que vivem no subterrâneo? A Antártica também tem, mas não é somente ali, tem entrada por todos os lados. Aqui no Brasil está cheio de entradas. Nos outros países do mundo também, ela se interconecta com o sistema de túneis que vai por todas as placas tectônicas. A Antártica é um lugar só, mas não é o lugar, é um lugar. O Vicente LS Barbato: se o mundo é cheio de túneis, uma das maneiras de entrar em Acacor poderia ser por esses caminhos? Se diz, eu tenho aqui até anotado aqui, tá? Aonde exatamente seria uma entrada para ali. Deixa eu só buscar aqui as minhas notas. Eu tenho tanta coisa junto aqui que eu tenho me perco, então, nas notinhas que eu fiz aqui. Tá. Um desses lugares seria o Forte Príncipe da Beira, que fica na cidade de Costa Marques, na Rondônia.
aí supostamente seria uma das entradas que levaria esse sistema de túneis. Existem muitas outras entradas, tá? Se vocês veem que esses túneis que existem ali, foram encontrados uma série de túneis embaixo desse forte, chamados de fortes estelares. São fortes estelares porque eles têm formato de estrela, e não existem só no Brasil. O mesmo formato de forte vai encontrar em Portugal, o mesmo formato de forte se encontra em São Petersburgo, na Rússia. O mesmo, igualzinho, o mesmo desenho. Muita coincidência que o mesmo desenho arquitetônico se vá para países distintos. O de Portugal ainda é possível, por causa que existe conexão de Portugal com o Brasil, mas conexão com a gente com São Petersburgo, na Rússia, muito menos. Então, eu diria o seguinte, que esse forte de Costa Marques tem essas entradas de túneis que se vão por milhas e milhas de distância. Mas o mais interessante é que dentro desses túneis eles lembram o interior das pirâmides, pedras quadradas com muros antigos. Então, eu diria que sim, que está cheio de túneis. E essas entradas, sim, deveriam ser esses caminhos, sem dúvida nenhuma. Outra pergunta aqui do Thales Augustos. Ele pergunta: e o presidente do Brasil sabe de tudo isso? Essa é uma pergunta que só ele pode responder. Eu não sei o que ele, que ele sabe e o que ele não sabe. Eu não posso responder essa pergunta mesmo que eu quisesse. Uma outra pergunta aqui da Jorge Salim. Essas Amazonas eram alienígenas? Esse é um assunto, se elas eram alienígenas ou se elas eram descendentes de alienígenas, seriam híbridas. É o mais certo que se imagina que elas tenham sido híbridas, ou seja, o resultado da procriação de extraterrestres com humanos, e as mulheres que resultaram dessa união teriam formado as Amazonas. É o que uma possibilidade. De dizer que isso é o que é, não posso, eu não tenho como provar. Mas essa é uma das coisas que se comenta que poderia ser. Pedro Lira pergunta aqui, ó. Estes túneis foram construídos por seres de fora do nosso planeta? Talvez sim, talvez eles tenham sido construídos por civilizações antigas da Terra, como Mu, Lemúria e Atlântida, que tivessem usado tecnologias superiores para construir esses túneis. E também é possível que seres extraterrestres também tenham contribuído juntando-se com túneis naturais que já existiam. Então, a combinação de tudo isso criou essa rede de túneis e cavernas. Acabaram as perguntas, professor. Pois eu penso que estamos já com 1h30 já e fica mais fácil, porque te contar que está me dando dor de cabeça já ficar sem meus óculos. E eles ficam Tá bom. caindo o tempo inteiro. Antes de encerrar, pessoal, antes de encerrar, eu vou deixar aqui meu agradecimento para todos vocês. Nós chegamos a 90 likes. Tenho certeza que nós vamos alcançar esses 250 likes ao longo das semanas e que vai ser muito bom para o canal. Eu vou deixar aqui como agradecimento um áudio do professor passando para vocês terem um gostinho de como são os áudios que o professor fez. E para você que quiser adquirir os áudios, é você clicando no link que tem na descrição do vídeo ou então no topo do chat do vídeo aqui que está ao vivo. Tá bom? Então eu quero agradecer o professor mais uma vez por estar aqui. Agradecer vocês que vieram ao canal e assistiram. Mais uma demonstração de humildade do professor em nos passar informações gratuitamente e usando o seu tempo que ele tem para passar para a gente aqui todo o seu conhecimento. Agradecer então você, professor. Muito obrigado aí pelos seus ensinamentos. Foi mais um dia muito bom. Fica gravado aqui no canal. E o senhor tá montando, tá deixando um legado em todos os canais aí, hein, professor, que está participando.
Olha, eu penso o seguinte, que a minha responsabilidade é compartilhar o conhecimento que eu tenho. Eu penso que as pessoas, não sei por que os investigadores eles têm acesso à informação, por que eles não compartilham essa informação, ou não divulgam as coisas, ou às vezes divulgam com um pouquinho de, não sei, não põem aquele esforço que deveriam botar, né, em toda coisa. Não estou julgando ninguém, não estou dizendo nada para ninguém. Eu quero dizer para vocês que cada vez que uma pessoa vem aqui e faz uma live para vocês, essa pessoa tem uma responsabilidade de passar a informação para vocês correta, verificável, que a pessoa, quando tem a prova contundente, que apresente. E se não tem certeza, diga que é uma possibilidade ou uma teoria, mas que não faça uma afirmação que não pode comprovar. Ok? Eu penso que essa é a fundação de toda a informação que eu transmito para as pessoas. É um prazer ter estado com vocês aqui. Peço desculpas, espero que não tenha aborrecido muita gente. Mas dentro do possível, o que eu puder para fazer, contem comigo. Ocasionalmente a gente vai estar aqui com o Roberto, sempre preparando outras coisas, talvez outras lives, e vou deixar isso com ele vai ver como é que funciona tudo isso, tá bem? Eu deixo para vocês um abraço, quero agradecer demais o apoio de vocês ao canal, deixar o like é muito importante, subscrever o canal também, o likezinho, né? E subscrever o canal e apertar o sininho. Sabe aquele sininho que ninguém pensa duas vezes? Busca o sininho, aperta o sininho quando a opção todos. E aí vocês dão uma força para o canal, porque mostra para o YouTube que, de verdade, você se importa com o canal. Tá? Eu agradeço aqui ao Roberto todas as coisas que ele está fazendo, esse trabalho maravilhoso que ele está apresentando para a gente, e dizer que a gente está aqui à disposição. Tá bem? E agradecer para vocês todo o apoio que vocês estão dando a mim, que estão dando ao canal. Vocês não fazem ideia do bem que vocês estão fazendo. Eu agradeço para vocês. Uma boa noite para todos. Namastê. Professor, o senhor está liberado aí, e eu vou colocar o áudio agora aqui para o pessoal, e depois eu chamo o senhor amanhã, tudo bem? Tá bem, então. Olha, deixo para vocês. Uma boa noite, então. Deixa eu ver como Boa noite, professor. Nem sei como é que Pessoal, faço para dizer. Já vou, então. Bye, bye. Bye, bye. See you. Pessoal, então eu vou colocar o áudio aqui, que é um dos áudios que o professor tem para venda, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar. Papapá, ppp, pipipi, popopó. Achei. Espera aí que eu tô... Achei. Oi, pessoal, tá sem som aí? Tá sem som, né? Espera aí que eu vou tentar arrumar, tá? Aguenta aí. Vou fechar e vou abrir de novo. Eu vou fechar e vou abrir de novo, tá? Vou deixar, são 7 minutos.
Eu vou colocar o áudio e vocês me falam se está com som. Tá rolando. Tá com problema. Espera aí que eu vou tentar resolver, gente. Tô pensando aqui. Vou tentar agora. Olá, aqui fala Jefferson Souza. Vamos agora com outro áudio. O tema de hoje é um extraterrestre, supostamente, que em verdade não era extraterrestre, mas é um transdimensional. Se conhece como Valiant Thor. Agora tá ok? Posso continuar? Beleza, então eu vou deixar, são 7 minutos. Então, eu vou contar essa história. Valiant Thor teria aparecido no nosso planeta no dia 16 de março de 1957, pontualmente às 8 da noite, num campo de cultivo da Alexandria, da Virgínia. Não demorou muito até que a polícia apareceu no local do pouso e se encontrou com um extraterrestre, um indivíduo de aparência humana, com cerca de 1,85 m de altura, cerca de 85 quilos, olhos castanhos e cabelos ondulados, aguardando tranquilamente a chegada dos oficiais. Os oficiais não sabiam explicar a sensação que sentiram, mas se surpreenderam com um pedido peculiar dessa pessoa, que se pronunciou em um inglês impecável, dizendo que exigia encontrar com Dwight Eisenhower, o então presidente dos Estados Unidos. O mais estranho foi que os policiais levaram a Valiant Thor ao Pentágono, onde teria passado por toda a segurança e conseguido acesso ao interior do complexo usando simplesmente a força do seu pensamento. Em um primeiro momento, ele teria sido escoltado somente por um comandante da Força Aérea, com quem se comunicou telepaticamente. Foi recebido pelo secretário de Defesa norte-americano Charles Irving Wilson. Mais tarde, Valiant Thor teria sido recebido pelo vice-presidente, então Richard Nixon, assim como demais homens no comando dos Estados Unidos, e finalmente levado à Casa Branca para se encontrar com Eisenhower em pessoa. Aliás, de acordo com os relatos, o alienígena não teria vindo até a Terra para fazer turismo interplanetário. Isso é certamente que não. Ele disse que venia do planeta Vênus, mas a verdade é que ele era um ser transdimensional que vinha de um Vênus que não era o Vênus que conhecemos. Na realidade dele, no universo dele, a Terra nunca existiu. O lugar onde era a Terra, aí seria Vênus. Então, ele disse que era um venusiano.
estaria falando a verdade, que não era do nosso Vênus, mas um Vênus de uma outra dimensão. De acordo com o relato dele, ter sido enviado à Terra por membros do Alto Conselho, responsável por manter a ordem no setor da galáxia. Que isso tem que ver com um processo transdimensional, isso é um pouco confuso, mas faz parte das políticas. Então, ele veio levar a cabo uma importante missão. De acordo com ele, a comunidade transgaláctica estaria muito preocupada com o crescente arsenal nuclear desenvolvido pelos terráqueos, e com a possibilidade de uma guerra nuclear acabasse acontecendo e resultasse na aniquilação da humanidade. Com esse problema para resolver, Valentor teria passado 3 anos aqui no nosso planeta em plena Guerra Fria, tentando convencer uma porção de pessoas em altos escalões do governo a não se meterem em confusão e colaborando com diversos projetos secretos. Além disso, ele não estaria sozinho entre nós. E essa não seria a primeira vez que um ser extraterrestre, no caso dele transdimensional, vinha à Terra. Como é que essa história toda ficou tão famosa? Afinal, como é que alguém pode acreditar nessa coisa de alienígena enviado para o Conselho Intergaláctico ao nosso planeta ficar de conversas com o líder da nação mais poderosa do mundo? Acontece que existem fotos desse Valentor, várias delas. Algumas, inclusive, mostrariam o alienígena durante encontros com altos oficiais do governo norte-americano. E ninguém jamais veio a público para negar sua autenticidade. Valentor, supostamente, era uma pessoa que tinha acesso ao Pentágono e acesso a uma série de outros materiais sensitivos. Ele está, de certa forma, conectado com um homem chamado Harry Byrd, sobrinho do almirante Richard E. Byrd, que trabalhou para o Departamento de Defesa na época em que o alienígena esteve no nosso planeta. Outra pessoa que confirmou o relato foi um geólogo engenheiro chamado Phil Schneider, que tinha participado de vários projetos secretos no governo dos Estados Unidos, como a construção de diversas bases militares subterrâneas, e trabalhado na famosa Área 51. Esse mesmo Phil Schneider foi o que estava envolvido no famoso caso da base Dulce, em Novo México. E, ademais, membros da família de Eisenhower, incluindo a bisneta, do antigo presidente Laura Eisenhower, também garantem que Valentor era um ser extraterrestre e sua história era verdadeira. Por outro lado, enquanto muita gente crê que Valentor realmente foi um venusiano enviado à Terra por uma missão intergaláctica de paz e defende a veracidade da história, há quem acredite que tudo isso tenha sido um rumor espalhado pelos homens de Eisenhower para frear a escalada na Guerra Fria. Por outro lado, enquanto muita gente crê que Valentor tenha sido de verdade um visitante de um outro mundo, muitas pessoas não creem no mesmo. Então, aqui eu deixo você com essa pergunta. O que você pensa sobre isso? As evidências existem. Então, vamos ver quem tem razão. Aqui se despede Jefferson, até o próximo áudio. Legal, pessoal. Deixei um gostinho aí para vocês verem a qualidade que é o áudio, tá? São 25 áudios. E para você que já adquiriu esses áudios, nós temos mais áudios, que são os áudios de maio, de maio. São os áudios de maio. Vocês querem ouvir um áudio de maio aqui? Quer que eu coloque mais um áudio para vocês aqui? Só a Solimar que quer? Vou mandar só para ela, então.
Deixa eu pegar aqui áudios de maio. Estou preparando aqui. Deixa eu ver qual que eu pego. Vou pegar um aqui, ó. Projeto Filadélfia. Pode ser o Projeto Filadélfia? Tema, hein? É tema muito bom. Seis minutos. 6 minutos. Rafael, você que quer os novos, é só entrar em contato comigo ou então clicar no link aqui embaixo. Vou colocar o de 1 de maio agora, tá bom? 6 minutos. Guia do Chrome. Aqui. Eu vou colocar e vocês me dão ok se estão ouvindo, tá bom? Olá, aqui é o professor Jefferson Souza e aqui a gente está falando agora sobre especificamente a experiência de Filadélfia e as pessoas envolvidas com esse projeto. Então, uma das pessoas mais envolvidas era o professor James Reinhardt, da Alemanha. O professor Reinhardt ganhou uma nova identidade como residente permanente dos Estados Unidos, que passou a chamar professor Franklin Reno. Ele tinha descoberto os fundamentos de uma técnica que poderia promover a invisibilidade dentro de um campo gerador eletromagnético, que iria absorver a luz em vez de refleti-la. Mas ele não poderia fazer tudo isso sozinho. Ele necessitava de outros cientistas que pudessem auxiliar o seu plano de um campo eletrogravítico de invisibilidade. E assim foi. Pessoas distintas de lugares distintos ocasionalmente convergiram para a futura visão do professor Reinhardt, agora chamado Reno, para iludir os seus inimigos da antiga Alemanha. Alguns publicamente conhecidos e outros não tanto assim, mas todos de vital importância ao seu momento para o futuro projeto Arco-Íris, projeto Rainbow. Vamos ver alguns deles agora, em suas vidas particulares, experiências pessoais, e todos em um rumo específico que eles não podiam ainda imaginar. Não vamos a seguir uma ordem cronológica nem um lugar de importância, já que todos são importantes à sua maneira, mas uma sequência de eventos que irá afetar todos ao longo do seu caminho, ao projeto Arco-Íris, em um futuro inesperado, pavimentando a existência da base Dulce. Mas eu quero que vocês vejam o seguinte: olha a importância do projeto Arco-Íris em tudo isso. Estamos falando na Segunda Guerra Mundial. A ideia não era exatamente criar um navio que ficasse invisível, mas a ideia era criar um navio que tivesse um campo eletrogravítico suficiente para evitar que as bombas e os torpedos tocassem o navio. Ou seja, quando a bomba tocasse no navio ou o torpedo atingisse o navio, ele seria refletido, seria empurrado para uma outra direção e não explodiria o navio. Essa seria a ideia. Mas o professor Reinhardt tinha uma ideia diferente. Ele dizia que, de acordo com a modulação de frequência desses campos, ele podia fazer com que a própria luz pudesse ser absorvida e não refletida. E dessa forma, ele criaria um navio invisível. Imaginem as táticas militares possíveis com um navio invisível e as possibilidades que eles podiam ter, tecnicamente, taticamente falando, eram muito grandes. Então, eles começaram a reunir cientistas de todos os lados, mas havia um cientista em especial que todos tinham muito interesse que seguisse a bordo nesse projeto. Esse era Nikola Tesla. Tesla era fantástico em tantas áreas e
sem dúvida nenhuma, ninguém podia dizer que, em termos de eletrônica, pudesse surpassar a Tesla em várias áreas. Ele praticamente dominava os campos eletromagnéticos. Mas também Tesla era um homem de muitos segredos. Um dia a gente tem que falar sobre as próprias origens do Tesla, que por si solos já são misteriosas o bastante. Porque pensamos que sabemos a origem de Tesla e o que passou e os detalhes da sua vida, e nos surpreenderia muito saber que as coisas não são assim. Que a verdade existe, digamos que mais de 95% de probabilidades que Tesla não era nem desse universo, mas era num universo paralelo. Eu sei que eu estou dizendo uma coisa que, como é que você vai dizer uma coisa dessa? Você tem uma responsabilidade com o seu público, você tem que demonstrar as coisas que diz. Mas essa que é a coisa. Se a gente demonstra certas coisas, se põe numa situação que o próprio governo vai em contra da gente. Mas vai ter um momento e a hora que a gente vai falar especificamente sobre as origens de Nikola Tesla. Mas aqui no momento vamos falar sobre a conexão de Tesla, não somente com seus inventos, mas também com suas conexões com seres extraterrestres. Até isso a gente vai estar falando. Mas quando a gente fala de Tesla, tem que ter muito cuidado, especialmente por o seguinte, porque existe hoje uma fundação Tesla que é, digamos que, controlada e não por descendentes da família Tesla, que é por um segundo sobrinho dele ou algo assim, e eles mantêm esses documentos muito bem guardados. E porque o governo pensou que tinha agarrado todos os documentos de Tesla, mas em verdade Tesla tinha guardado isso em outros lugares. Então muitas coisas que Tesla tem não foram de conhecimento público, incluindo a questão da conexão com extraterrestres, que a gente vai estar falando. Mas vamos deixar isso para o próximo áudio. Então, já volto com vocês. Bye, bye. Beleza, então, pessoal, ficou o gostinho aí para vocês, viu como que são mais ou menos os áudios, né? São 15 áudios de maio e 25 áudios de abril. É isso. Tá bom? É isso então, pessoal. Muito obrigado por todos vocês estarem até agora aqui. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ativar o sininho é muito importante. Um abraço para vocês, boa noite, bom domingo amanhã e bom descanso para vocês hoje. Até mais.